Pessoal, boa noite então para todos. Deixei para cumprimentar todos de uma vez só. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a COB. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o sistema de classificação hoje regulamentado pelo Ministério da Agricultura, na Instrução Normativa número 8, chamada de Classificação Oficial Brasileira, COB. Nós já falamos sobre a classe, né? Classe são aquelas separações por cor, né? Até dentro desse regulamento, a cor é a classe. A categoria são as espécies, né? Arábica e canéfora, e hoje nós vamos começar a falar sobre, ou nós vamos falar sobre a subcategoria. A subcategoria, ela está relacionada, aqui ó, ela está relacionada às características de formato e granulometria dos grãos de café. Né? Então, ela tem aqui a sua subdivisão em grãos chatos, né, de tamanhos diferenciados, e também os grãos moca, né, que também são caracterizados em graúdo, médio e miúdo. Tá? Então, hoje nós vamos tratar das questões relacionadas à subcategoria dos grãos de café. Muito bem, vocês estão vendo aí a tela inicial e já a tela com as informações que nós vamos conversar na aula de hoje. Como eu disse, a classificação granulométrica ela é chamada no regulamento de subcategoria. Né? E os grãos de café, eles são divididos em dois grupos, né? Dois grupos principais, vamos dizer assim. E são os grãos no formato chato, né? O formato chato, a parte dorsal é arredondada e a parte ventral é achatada. Tá? Então, esse é o formato chato. Dorsal arredondado, ventral plana, né? Achatada. E normalmente esses grãos, eles vêm de um fruto de café com duas sementes. Tá? Então aqui é a parte de fora arredondada e a parte de dentro achatada, porque eles vão crescer um ao lado do outro. Esses grãos, né, chamados de grãos chatos, eles são a maioria dos grãos produzidos pela planta, né, por essas espécies. Em torno aí de 90%. Alguns cultivares mais novos até com uma porcentagem menor de grãos chatos. Cultivares mais antigos com uma porcentagem cultivares mais novos com uma porcentagem maior de grãos chatos e os antigos com porcentagem menor em algumas situações. Em algumas situações chega a ter lotes de café desses cultivares mais antigos que tem abaixo de 90% dos grãos nesse formato chato. Né? E o restante, essa fração restante, ela é composta por grãos chamados de grãos moca. Tá? Então, na figura de cá é o grão chato, na figura que eu estou sinalizando agora com o apontador é o grão moca. Observem que o grão chato ele apresenta essa face ventral achatada com esse friso aqui, eu esqueci o nome. Está na cópia. Eu esqueci o nome dessa estrutura aberta, dessa fenda aqui, ó. Tá certo? Essa fenda, ela fica voltada para a face achatada. E o grão moca, ele tem um formato arredondinho, né? Arredondado. Ele é redondinho. Então, ele pode ser chamado de café moca. Existem algumas pessoas que chamam de café bolinha, alguns países que chamam de café caracol, por esse formato arredondado.
E existe ainda um terceiro formato, né? Enquanto o grão chato são 2 sementes por fruto, o grão moca é 1 semente por fruto. Ele se forma arredondado. Uma loja apenas é fecundada. E existe ainda uma situação de 3 sementes por fruto. 1, 2, 3. Então, nessa situação de grão de frutos com 3 sementes, origina uma semente triangular. Tá? Ela é uma semente que ela não encaixa nem no formato moca, nem no formato chato. Essa semente triangular, proveniente de um fruto com 3 sementes ou mais. Isso é uma situação que não é em alta ocorrência. Tá? 1%, 2% no máximo, não é muito assim relevante. Né? E um detalhe que eu quero falar para vocês aqui. Eu estou apresentando os grãos chatos e os grãos moca, falando para vocês que são formatos de grãos de café. Por que eu estou deixando isso aí bem enfatizado? Porque hoje existem alguns mercados de compra de café que consideram grão moca como grão defeituoso. Tá? E não é. Isso é um fator complicador. Veja bem, eu disse que a maior parte dos grãos de café são achatados e que a segunda maior parte é formada de grãos moca. Pois bem, esses grãos moca, eles não são grãos defeituosos, são grãos normais, vindos da produção de 1 semente por fruto, e não 2 sementes por fruto, como é o grão chato. Além dessa questão do entendimento do formato, que é grão chato na sua maioria, grão moca, né, que perfaz o restante, e um pouquinho de grão triângulo, esses grãos, tanto os moca quanto os chatos, eles são agrupados em graúdo, médio e miúdo. Né? Então, existe uma separação por formato, e dentro de cada formato, existe uma separação por tamanho do grão, por granulometria. Tamanho desse grão chato. Se ele é um grão chato graúdo, médio, miúdo, e a mesma coisa com o grão moca. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Existem grãos chatos que são graúdos, são fava grande, e existem grãos chatos que são menores. O tamanho do grão, ele não é considerado, ele não é fator de definição se aquele grão é considerado defeito ou não. Vou falar de uma outra forma. Os grãos médios e graúdos são muito desejados pelo mercado, em especial para cafés de melhor qualidade. Tanto que vocês podem perceber o sucesso que o Arara fez, que é aquele cultivar que foi lançado pela Fundação Pro Café. Uma alta proporção de grãos primeira 17 acima. Muito, disparelho isso com outros cultivares. E aí fez toda essa questão de disseminação do nome do Arara. Agora, não é porque o grão chato ele é miúdo que ele é defeito. Tá certo? Não é porque o café grão moca ele é miúdo, ele está na primeira 9 e menores, que ele é considerado defeito. Tá? Isso são situações separadas. O mercado deseja grãos graúdos, sim, porque tem a questão do café expresso, tem a questão do aspecto, tem a questão do desenvolvimento da torra desse grão. Tá? Isso tudo, isso aí influencia muito em termos de consumo, de mercado, principalmente para quem faz café expresso, que moe o café na hora, ou que faz algum outro método, que tem um moedor em casa, não quer ficar vendo um café cheio de fragmento. Quer comprar um grão bem formado, sem manchas, com torra uniforme. Tá? Então, essa é uma das questões que eu gostaria de abordar com vocês. Primeiro,
O grão chato é o grão tipicamente reconhecido como grão de café. Grão moca, que é o redondinho, não é defeito. Essa é a primeira situação. Uma pergunta sobre isso. Por algum acaso, algum de vocês já levou amostra de café para classificar no armazém, em algum armazém que eu não gostaria que dissessem nomes, e o classificador colocou grão moca como catação? Pode abrir o microfone, por favor, e falar, gente? Alguém já passou por essa experiência? Ou não? Pois é, até onde eu sei, eu não tive esse problema não, nunca aconteceu não. Mas assim, Ah, eles não passam muito, é só passa a classificação geral, né? isso. Mas vocês nunca perguntaram para eles qual é o entendimento deles sobre o grão moca? Não, sinceramente não. Então, numa oportunidade que vocês tiverem nessa próxima safra, observem como é o posicionamento do classificador de café com relação a grão moca. Porque não foi uma ou duas vezes que eu já conversei com pessoas a respeito disso, tanto pessoas que classificam café no sistema comercial, quanto produtores que, que levam, né, esse café e tem essa situação que eu acabei de relatar. Algumas empresas, elas colocam o grão moca como defeito, como catação, por conta de provar. Tá? Eu quero deixar muito frisado para vocês. Grãos chatos são a maioria e grão moca perfaz o segundo grupo. Porém, grãos mocas, mesmo sendo carapauzinho, redondinho, não é defeito. Tá? É interessante a gente separar esse grão de café, o grão chato do grão moca, quando a gente vai fazer uma avaliação mais refinada do café, porque de torrar, e a termodinâmica, o comportamento desse café na torra, ele varia. Né? Então, a demanda energética para poder, a demanda de calor para fazer o aquecimento de uma massa de café chato ou de uma massa de café moca, isso é diferente. Então, é importante fazer a separação quando a gente quer uma torra uniforme, um aspecto legal. Né? Então, faz a separação. Porque o café moca tende a apresentar uma resistência maior ao aquecimento por questões de densidade. Então, faz a separação. Mas não é uma separação porque o café moca ele tem sabor diferente do café chato, porque não tem. Grão moca e grão chato são grãos que não apresentam diferenças sensoriais significativas por conta do formato. Né? E aí, quando a gente analisa o grão, no grupo dos grãos achatados, nós entendemos então que tem o grão chato graúdo, que é o agrupamento das peneiras 19, 18 e 17, 19 e mais, 18 e 17, o chato médio, as peneiras 15 e 16, e o chato miúdo, boa noite, Ana, e o chato miúdo, peneira 14 e abaixo dela. Tá? E no caso do grão moca, eles são separados pelas peneiras de crivos oblongos, que é essa que está ao lado aqui, enquanto a separação do grão chato é por peneiras com crivos arredondados, que eu vou explicar como funciona. O grão moca, peneira 13, 12 e 11, o moca médio, no caso o moca graúdo, o moca médio, peneira 10, e o moquinha miúdo, peneira 9 e as menores. Então, esse conjunto de peneiras, ele está aqui nesse esquema, tá? Que é um esquema feito pela professora Luciana. Começa com a peneira 19 do grão chato e vai intercalando chato, moca, aqui apenas que coloca a 13 e a 14 do grão chato na sequência e finaliza com o fundo. Né? Esse é o esquema do conjunto de peneiras para poder fazer essa separação. Então, vejam bem, esse conjunto de peneiras aqui, ele permite que se faça o entendimento daquela peneira isoladamente, quantos por cento dos grãos são peneira chato 18. Tá, vamos lá, pesar 300 gramas, esses 300 gramas passa na peneira e faz a proporção.
E aí consegue definir porcentagem de ocorrência de cada tipo, de cada formato, e em cada granometria. Consegue fazer uma avaliação completa nesse joguinho de peneiras. Tá? E essas peneiras, elas possuem esse fundo aqui, ó. Aqui é a peneira de separação do grão chato. O que varia é o tamanho do buraco, tá certo? Quando nós colocamos uma quantidade determinada de café aqui em cima da peneira 19, isso aqui está todo empilhado, fazendo uma pilhazinha de peneiras, isso aqui fica todo empilhado, nós colocamos aqui uma determinada quantidade de café. Vamos fazer um exemplo aí, coloca 100 gramas. Né? 100 gramas, os grãos de formato chato, graúdos, eles não vão passar, eles não vão vazar nesse buraco. Eles vão ficar retidos sobre a peneira. Tá? Por esse formato aqui, eles não passam. O que vai passar nesse buraco aqui na peneira 19 são os grãos chatos, 18 abaixo, e os grãos moca. Todos eles vão passar nesse buraco. Todos os grãos moca. E todos os grãos chatos, peneira 18 abaixo. Vai ficar retido aqui só os grãos peneira 19 e acima. E abaixo da peneira 19, existe a peneira chato 13, que é esse desenho aqui agora. Observem bem, enquanto esse aqui é arredondada, esse aqui é mais compridinho, ó. Percebam aqui, ó, é compridinho. A gente chama de perfuração crivo oblongo. Tá? Separação de chato, crivo arredondado. Separação de moca, crivo oblongo. E aí, como que essa peneira consegue fazer a separação? Pelo crivo oblongo, o café chato passa de lado. Ele passa de lado. O café moca, que é 13 e acima, fica retido. Então, o que vai vazar na peneira 13? Vai vazar na peneira 13 todos os grãos chato que vazaram na 19 vão cair sobre a 13 moca e eles vão vazar de lado nesse crivo oblongo. Todos os grãos, graúdos, médios e miúdos. Vai ficar retido aí o grão moca, graúdo, gordinho, que não consegue passar pelo crivo, que é o chamado peneira 13 e acima. Vão vazar os grãos que são chatos e os moca que são abaixo de 13 de diâmetro, que é a medida desse crivo, 13 por 64, é uma medida, né, que se refere ao tamanho desses buraquinhos aí. Os grãos que são moca, porém menores que o 13, vão vazar. Aí eles vazam e caem na peneira 18 chato. E aí o processo repete. A peneira 18 chato, o buraco, ele é menor que o buraco, que o vazamento do crivo arredondado da peneira chato 19, de separação de chato 19. Aqui, os grãos que vazaram aqui, porque o buraco é muito largo, eles vão ficar retidos aqui. O que vai ficar retido? Chato 18. Todo o moca vaza pelo buraco redondo. E todos os chatos, os grãos chatos, menores que a granometria 18, também vão vazar. E vão cair no moca 12. E aí repete o processo do moca 12. A peneira de moca 12 tem o mesmo formato do crivo oblongo que a peneira do moca 13, que é a mesma do moca 11, que é a mesma do moca 10, que é a mesma do moca 9, que é a mesma do moca 8. Só diminui o diâmetro da perfuração do crivo. E aí cai nessa peneira de moca 12 todos os grãos moca que vieram vazando abaixo do 13, do moca 13, que é a segunda peneira, todos os grãos chatos que vazaram na peneira 18. Quer dizer, o 19 está retido lá em cima, o chato 19 está retido lá em cima, o moca 13 está retido no segundo andar, o chato 18 está retido no terceiro andar e cai todo mundo na peneira 12.
do moca. O que acontece na peneira 12 do moca? Vaza todos os chá 17 abaixo. Todos vazam. E cai na peneira 17. O moca 12, que é o segundo degrau, vamos dizer assim, ele fica retido e todos os demais vazam. E aí, sequentemente, os grãos de café vão caindo, descendo de piso, à medida que vai se agitando essa peneira, então faz uma agitação dessa peneira. À medida que faz essa agitação, esses grãos de café, eles vão vazando pelos crivos, ou arredondado, vaza o moca e os chatos menores, né, daquela peneira, daquela numeração, e os moca vazam todos os chatos e ficam retidos apenas aqueles moca naquele diâmetro específico daquela peneira. E aí, sequentemente, esse café, vamos dizer, sequencialmente, esse café vai descendo e sendo separado. Feita essa separação, faz a pesagem dos grãos e determina a granulometria individualmente. Individualmente, vejam bem. Determina a granulometria individualmente por peneira. Quantos por cento tem peneira 10 de chato, peneira 8 de moca, peneira 13 de chato, até chegar a 19 de chato. Individualmente. Depois que tem a variação de cada peneira para cada formato, vai fazendo os agrupamentos. Tá, eu vou somar a peneira 10, a peneira 13 e a peneira 14 do chato e vou chamar de chato miúdo. Quantos por cento? Eu vou somar o que deu na peneira 16 e 15 para chato e vou chamar de chato médio. E a mesma coisa para chato graúdo, com a soma das peneiras dos grãos que ficaram retidos peneira 17, 18 e 19. Tá? Então, nós vamos ter X% de grão chato graúdo, X% de grão chato médio, X% de grão chato miúdo. Tá, que já são os agrupamentos. A mesma coisa pelos moca. Mesma reflexão, mesmo pensamento. E aí, eu cheguei a falar para vocês no início da aula que, quando nós falamos em granulometria, nós temos prioritariamente, ou majoritariamente, dois tipos. Grão chato e grão moca, onde o grão chato faz um valor aproximado de 90% de todo o volume dos grãos. Não é isso? Agora, se pesou 100 gramas de café, quantos gramas deu a soma dos três agrupamentos? Quantos gramas deu a soma dos três agrupamentos? E aí consegue-se determinar qual a porcentagem total de chato naquele lote, qual a porcentagem total de grãos moca naquele lote. Vocês entenderam como que é feita essa análise? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, eu quero só deixar mais um detalhe importante aqui. A avaliação granulométrica, a categorização do café dentro dessa subcategoria, formato e granulometria, ela deve ser feita com grãos sem defeito. Isso deve ser feito com grãos sem defeito. Tá? Então, o que é o protocolo de avaliação de subcategoria para café segundo a POB? Deve ser feito o seguinte: faz uma separação do café, uma quantidade que vai passar de 100 gramas, e dessa quantidade, vamos pensa aí em 150 gramas de grãos, por exemplo. Né? A amostra, ela deve ter no mínimo 300 grãos no total. Eu estou falando para vocês, tem que fazer os cálculos em cima de 100 gramas, que fica mais fácil de determinar as quantidades do que fazer conta, o número já é direto. Então, pega ali 150 gramas de café, bica corrida. Do jeito que veio da propriedade, com defeito, tudo fez só o beneficiamento na beneficiadora, naquela máquina que está na propriedade para retirar a casca, beneficiadora de café.
faz a amostragem, pega essa amostra, separa ali 150 gramas, e desses 150 gramas, um exemplo, pode ser mais, retira todos os grãos defeituosos. Né? Retira ali todos os grãos defeituosos. Não precisa nem ficar separando, não. Está defeituoso, está mal formado, eu vou mostrar para vocês isso aí na classificação por tipo, nós vamos conversar sobre todos os defeitos, o impacto desses defeitos na qualidade, falar sobre a origem desses defeitos, nós vamos conversar sobre isso, e também do manejo, para diminuir a ocorrência de cada defeito. Independente, o grão está apresentando alguma anormalidade, tira ele. Independente se ele é um café preto, se ele é um café verde, se ele é um café brocado, tira. Dessa massa de 150 gramas, vocês tiram todos os grãos defeituosos. Independente se é chato, se é moca, se é graúdo, se é miúdo, tira. O café que sobrar, vocês vão pesar 100 gramas. Não pode separar grãos graúdos de grãos miúdos, não pode separar moca de chato, não. Vocês vão ter uma quantidade de grãos sem defeito. Moca, chato, graúdo, médio e miúdo. Dessa massa de grãos, vocês vão pesar 100 gramas. E esse volume de café, e esses 100 gramas de café, vocês vão julgar sobre a pilha de peneira, sobre a peneira 19. Ou seja, classificação por subcategoria, para se determinar formato e granulometria, deve ser feito com café sem defeito. Não pode fazer esse trabalho com grãos defeituosos. Não pode fazer esse trabalho com grãos quebrados. Não pode fazer esse trabalho com grão blocado. Não. Isso sai fora. Isso aí vai ser avaliado depois, lá na classificação por tipo. Vocês entenderam isso? Vocês estão me ouvindo? Pedro Cebriano, com Caio. Você está ouvindo, Pedro Cebriano? Eu estou te ouvindo, professor. Ah, muito bom. Tá bom, então. Estou te ouvindo e estou raciocinando aqui consoante aquilo que eu já vi em laboratório. Perfeitamente. Eu quero entender o que o Batata está pensando. Você pode, por gentileza, Batata, abrir seu microfone e falar para nós o que você está pensando? Pois é, não, é isso mesmo, concordo também. Tive a vivência no laboratório, né? Que foi de grande valia, e com certeza, muito bom. E aí, criançada, quem de vocês já fez estágios nessa área? Pode falar para nós, pode concordar, discordar. Eu gostaria que vocês que já têm essa experiência trouxessem para nós a vivência de vocês, porque tudo enriquece. Só não fala nome de empresa. Não, Zé, eu concordo com tudo que o senhor falou, isso é verdade mesmo. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Fala, Pedro. Ó, considerando que o grão moca não é defeito, mas somente por conta dele não apresentar diferença sensorial significativa, mas por questão do tamanho, ele deve ser separado na torra ou miúdo torra com miúdo, graúdo torra com graúdo? Não, tudo separado. Chato graúdo não mistura com moca graúdo. É isso que você está dizendo, né? Isso. Não, tudo separado, Pedro. Aí o que nós costumamos fazer? Nós costumamos fazer o seguinte: para trabalhos com cafés especiais, nós agrupamos chato graúdo e chato médio. E aí nós chamamos esse lote de peneira 16 e acima. Pega a peneira 16, de chato, 17, 18 e 19. Pega tudo. E isso é um padrão quando a gente fala em café de melhor qualidade, por conta do aspecto. Agora, existe uma grande, importante, significativa possibilidade de os grãos menores apresentarem perdas em termos sensoriais. Os grãos menores apresentarem perdas em densidade. Não pode. Se a gente pegar um café
separar o graúdo e o miúdo, chato ou moca, independente. Vamos fazer uma amostragem, vamos fazer uma avaliação sensorial do chato graúdo e do chato miúdo de um determinado café. O comportamento de torra vai ser totalmente diferente e, com relação aos atributos sensoriais, existe uma significativa chance de o chato graúdo apresentar melhor qualidade de vida. Maior acidez, maior doçura, maior corpo, consequentemente, maior pontuação. Mas isso não é fato. Isso tem que ser observado. Isso pode acontecer. A chance é grande, mas pode ser que não aconteça. Por exemplo, o que nós fazemos aqui no café da escola? Nós temos 4 tipos de café aqui. Nós temos um café tradicional, que a gente utiliza café de peneira miúda, que é peneira 15 abaixo, de peneira 13 e 15, uma proporção de 25% de cafés de lote de café verde e 75% de café natural. Né? O nosso café superior, ele é feito com café bebida dura, que é uma mescla de peneira 13 e 15 com uma parte de peneira 16. Tá? Isso é o que eu estou falando para vocês, é todo moído. O nosso café gourmet, ele é feito com grãos peneira 16 acima. Então a gente tem uma separação por processo e uma separação por subcategoria, peneira e formato. O que vaza dessas peneiras, a gente vende cru. Certo? Pergunta, Pedro. Ô Zé, é mais assim, independente do tamanho universal da peneira, quando eu torro separadamente o moca graúdo, vamos supor do mesmo lote, sem defeitos e tal. Se eu torrar o moca graúdo de um lote, ele vai ter um aspecto sensorial semelhante ao chato graúdo do mesmo lote? Ah, isso pode variar, Pedro. Tem gente, inclusive, que tem preferido grãos moca para poder fazer cafés especiais. Tem uma moda nisso aí, sabe? Mas a diferença é pouco significativa. Ele fica muito bonitinho, porque fica redondinho. Mas a diferença é pouco significativa. Tá? Isso aí, o impacto disso, ele é raro, a diferença é pouco significativa, é mais questão de aspecto mesmo. Tá certo? Certíssimo, Zé, obrigado. Beleza. Ô, pessoal, então só relembrando aqui, ó. Falei para vocês. Zé, Pois não, Jéssica, pode falar. deixa eu te perguntar. Eu fiz o curso de classificação de café e no curso, na hora de fazer a classificação e a separação, o moca entra como defeito. E você falou que tem classificadores que aceitam ele e tem classificadores que não aceitam ele como defeito. Isso. Pela legislação, Jéssica, ele não é defeito, mas pode continuar. Então, por que ele entra nessa parte? Não teria tecnicamente que ter alguma coisa que fosse mais universal, um negócio mais assim, para facilitar? Porque às vezes eu sei que tem empresas que consideram e tem empresas que não. Isso às vezes eu sei que dificulta. E por que não tem essa padronização exata? Porque o governo não fiscaliza. Ah, Isso entendi. aí Então é uma só questão- por conta isso disso? aí é uma questão comercial. Aí nós fomos na questão comercial. Porque, em termos de legislação, na COB, o moca não é defeito. Ele é um formato. Está na subcategoria chato, subcategoria moca. Então, isso não entra como defeito. Mas a classificação comercial leva, entendeu? O moca para defeito. Principalmente o moca médio miúdo. E aí, o que acontece? Só por conta de... E aí, sabe o que acontece, Jéssica? E aí é uma questão bastante, é um fator muito complicador nesses cursos, porque são pessoas que trabalham no sistema comercial que são instrutores desses cursos.
Então, acaba que existe uma influência muito grande vamos dizer assim, do padrão comercial de trabalho, de classificação de café, dentro de cursos de capacitação. E aí, da mesma forma que os padrões comerciais variam, a forma com que os instrutores trabalham também varia, porque eles são classificadores comerciais. Bahia, que buscão. Você entendeu, Jéssica? Entendi sim, Zé. Pois é. É um negócio muito complicado. E você falou um negócio aí que é muito interessante. O que fazer? E aí, nós não vamos falar o que fazer hoje. Sabe por quê? Porque já existe uma pergunta para vocês responderem na plataforma sobre isso. O que vocês acreditam que seja o melhor procedimento para poder diminuir essas discrepâncias na classificação de café no Brasil? Se existe um regulamento? Então, isso nós vamos conversar futuramente, e isso aí vocês terão uma atividade nisso aí. Eu vou abrir um fórum para a gente conversar sobre isso, quando a gente estiver falando sobre, finalizando, né, a classificação pela COB, quando eu estiver falando sobre classificação por tipo. Tá? E isso é um fator complicador, isso aí é uma injustiça. Tá? Quando acontece isso? Quando acontece esse entendimento equivocado do que está escrito. Então, deixa eu só retomar para vocês aqui, ó. Moca não é defeito, café miúdo não é defeito, e a avaliação granulométrica tem que ser feita com os grãos sem defeito. Tem que ser retirado todos os grãos defeituosos para que a determinação da granulometria seja feita apenas com grãos normais, chatos e mocas. Perfeito? Alguém tem alguma pergunta, gente? Belezinha? Tudo em paz? Tudo em paz. Então tá bom. Deixa eu ver aqui o chat como é que tá, se tem algum posicionamento. Tá tudo certo. Ô, meninos e meninas, então nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. Tá? Muito obrigado a vocês pela presença na aula de hoje. Nós nos encontramos na sexta-feira na disciplina de projetos. Vocês estão liberados, viu? Muito obrigado.